agora, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite de fazer essa moderação. Na verdade, eu estou como um espectador privilegiado aqui nesse painel, no meio de amigos e craques. Obrigado mais uma vez. Obrigado quem está participando. Eu sei que temos hoje vários eventos em paralelo, webinars e tudo, mas esse aqui é bastante especial, dado o contexto que a gente vive. Para quem não me conhece, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, coordeno o FGVNES, que é o Núcleo de Estudos em Startup, Inovação, Venture Capital e Private Equity da Fundação Getúlio Vargas, como um todo, e sou líder do Núcleo de Investimentos do Instituto Startup, que é uma iniciativa super bacana, multidisciplinar e multi-instituição. Agradeço mais uma vez o convite. Hoje a gente tem aqui o Fábio Pova, do Smart Money Ventures, a Maria Rita Espina Bueno, da Anjos do Brasil, e da MIA, Mulheres Investidoras Anjo. Acho que vai ser legal também dar essa perspectiva bacana para a gente. O João Buzinho, do Tosini Freire, o Carlos Gamboa, da Fisher Venture Builder. Então, é um Venture Builder, vai contar para a gente um pouquinho qual é a diferença, qual é a pegada que vem o Venture Builder agregar a investimento anjo e Venture Capital, e o Gustavo Gerum, da Distrito, que está fazendo um trabalho também super bacana. Pessoal, eu queria pedir para vocês rapidamente se apresentarem, contar um pouco o que é cada uma das empresas de vocês, rapidamente, e como é que é a visão de vocês no contexto das empresas que vocês lideram, das iniciativas que vocês lideram, como é que está sendo visto esse investimento de early stage, dado o contexto que a gente vive. Então, para começar, eu vou passar para a Maria Rita e depois eu vou chamando cada um de vocês para falar rapidamente, para todo mundo conhecê-los melhor e a gente poder dar um início aí a um bate-bola. Vai ser um grande bate-bola aqui entre amigos, então, por favor, Maria Rita, se apresente, conte para a gente quem é a Maria Rita, quem é que a Anjos do Brasil e a MIA tem feito nesse momento. Obrigado. Obrigada, Caio. Obrigada, Edi, pessoal da Tosini, pelo convite. É sempre gostoso a gente poder estar junto, né? A gente brinca que agora nosso mundo mudou, esse mundo de live, é uma coisa entre uma live e outra, entre um webinário, mas eu tenho tido experiências super positivas, tenho certeza que hoje vai ser assim também, que a gente vai poder trocar muito, sempre no sentido de entender o que a gente faz daqui para frente, né, agora, para que a gente consiga ajudar o nosso ecossistema a se tornar cada vez mais maduro, cada vez mais sustentável e ter um resultado cada vez melhor para o desenvolvimento do nosso país. Bom, como o Caio já disse, eu sou a Maria Rita, eu sou diretora executiva na Anjos do Brasil. A Anjos é uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação. A gente atua em 3 verticais, a gente é uma rede de investidores, hoje a maior rede do Brasil, a gente tem mais de 440 membros. Depois eu conto muito mais sobre o que está acontecendo na rede, mas a gente atua muito com criação de cultura e conhecimento. Investir em startup, estar nesse mundo tem características muito específicas, é importante que todo mundo entenda, e a gente também atua com políticas públicas, porque o governo tem um papel que é extremamente relevante, não só no Brasil, mas no mundo, de apoio a esse tipo de investimento, ao investimento em startups, né? E eu fundei o MIA já faz alguns anos. O MIA é um movimento, ele não é uma rede separada, mas ele é um movimento para trazer mais diversidade para esse ecossistema. Esse ainda é um ecossistema muito de homens brancos de meia idade. Nada contra homens brancos de meia idade, como eu sempre falo, meu marido é um deles, eu adoro todos vocês, mas a gente sabe que inovação e diversidade são 2 conceitos que estão intimamente ligados. Então, é importante que a gente traga mais diversidade, porque o resultado que a gente vai conseguir vai ser muito melhor. Posso só quebrar o protocolo e dar os parabéns para a Maria Rita, porque eu vi semana passada, ela foi indicada ali para o comitê do governo, né, de apoio às startups. Eu fiz a mesma coisa num painel semana passada com o Rafael Braga da FINEP, ele ficou morrendo de vergonha. Então, estou quebrando o protocolo para fazer a mesma coisa aqui também. Parabéns, Maria Rita. Obrigada, eu vou ficar igual ele, morrendo de vergonha, mas é muito bacana, né? Acho que assim, é sempre um desafio conversar com o governo, mas a gente tem feito aí um trabalho constante, e é muito legal ter visto ali que dentro desse comitê a gente tem assim, muita gente diferente, que representa um pouquinho de cada pedaço, e eu espero que a gente possa, com isso, ajudar a ter um ecossistema melhor, mas super obrigada.
Vou tentar endereçar super rápido a segunda pergunta do Caio, né, que é o que a gente tem feito aí dentro dessa crise, para que a gente possa fazer mais num esquema bate-bola e não muito só uma pessoa fala, que é muito mais chato, né? Acho que assim, a primeira coisa que a gente fez na crise foi o que todo mundo fez. A gente veio para casa com todo o time. E aí a gente teve um tempo muito de cuidar das pessoas, né? A gente tem um time muito pequeno, mas a gente foi vendo isso, mas não só do nosso time, mas também dos empreendedores que foram investidos ou que estavam captando com a nossa rede, dos investidores. Então, acho que as primeiras 2 semanas aí de quarentena foram semanas de uma adaptação muito grande, né? Para nós, para a rede, para os investidores. A gente escolheu ter um papel um pouco mais de espera nesse tempo, de esperar as coisas acontecerem, do que sair aí tomando muita atitude, fazendo muita ação, né? Mas nesse começo a gente fez aí uma pesquisa, que a gente pode até conversar um pouco mais para frente sobre ela, sobre esse impacto no ecossistema, né? Eu acho que é inegável que essa crise toda vai ter um impacto no ecossistema. O trabalho que a gente tem é para tirar o melhor da crise e não deixar ser só um impacto negativo, mas vai ter sim uma certa dificuldade. E o que é bacana é a gente vendo, né? Acho que aqui em São Paulo a gente já está aí há 4 semanas, né, de quarentena. O que no começo foi um choque muito grande para os investidores e para os empreendedores, acho que tem 2 coisas que me surpreenderam. Primeiro foi a reação dos empreendedores. Assim. Empreendedor startup é um bicho maravilhoso, né? Eles reagiram rápido, procuraram construir planos de contingência muito bons, e a reação dos investidores também foi de muito apoio às startups investidas, né? E o bacana é que agora as coisas estão começando a entrar num ritmo mais constante, né? A gente conseguiu já fazer encontros com os investidores, ter pitch de startup online. Então, eu acho que isso está sendo assim super interessante de ir vendo, né? Acho que esse 1 mês valeu 1 ano para todo mundo. Foram muitos altos e baixos, muita coisa acontecendo, mas eu acho que a gente está num momento assim bastante especial. Ainda tem muito desafio pela frente, mas a gente está conseguindo manter a rede ativa e manter a rede conectada, o que é super positivo. Legal, obrigado, Maria Rita. Vamos falar mais sobre isso. Fábio, conta um pouco quem é o Fábio, o que é a Smart Money. Obviamente, muita gente aqui que está participando já conhece, mas conta um pouquinho para quem não conhece, qual é essa iniciativa Smart Money Ventures, como é que surgiu a ideia. Conta um pouquinho o que você tem visto. Legal. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com tantas caras conhecidas aí. Obrigado pelo convite da Tosini Freires. O Fábio Pova é um ex-empreendedor, se é que tem ex-empreendedor, certo? Eu fui um dos cofundadores da Movile. Muita gente já conhece a Movile como um caso de sucesso de startup brasileiro, unicórnio. Outros conhecem muito mais algumas das unidades de negócio da empresa, em particular a unidade de negócio que faz business de consumo, marketplace, que conecta famintos a restaurantes e motoboys, chamado iFood. Eu fiquei na empresa por 14 anos, tive um tempo no Vale do Silício e aí voltei em 2015 e tive a oportunidade de fazer a venda da minha participação quando o Jorge Paulo Lema estava entrando com o Nova Capital investindo na empresa, e aí decidi virar investidor anjo. Na verdade, sabia muito o que fazer, muito tempo e capital na mão, queria estar próximo do empreendedorismo, não queria ser empreendedor de novo, e aí ser um investidor anjo e um investidor líder foi um caminho natural. O Smart Money nasceu com isso, somos eu e o César, um colega da Unicamp e meu sócio, a gente lidera rodadas de capital semente, normalmente rodadas de $1 milhão em startups nas áreas de finanças, tecnologia, RH e plataformas de SaaS, B2B e educação. A gente tem 12 startups no portfólio, já investimos cerca de R$20 milhões. Em geral, fazemos de 4 a 5 investimentos por ano. Nessa filosofia de Smart Money, que é o nome do fundo, né, aportando um pouco da experiência, conhecimento, network e rede de contatos para acelerar esse portfólio. A gente faz poucos deals porque tem um engajamento realmente profundo com as startups do portfólio. A gente está navegando nesse cenário Covid, acho que esse é um dos ativos do cenário Covid, quando você tem poucas startups, você consegue analisar mais profundamente, conhecer e aí efetivamente se engajar para tentar ajudar e dar um encaminhamento positivo ao impacto natural que a crise está tendo sobre todo o portfólio. A gente está vendo isso como uma oportunidade, por que pareça. Várias startups no nosso portfólio têm um comportamento anticiclo, estão se ajustando e pivotando muito bem. A gente teve uma única startup da área de viagens que teve que tomar medidas mais drásticas para estender o runway. E estamos ainda fazendo investimento. Nossa prática de investimento é de rodadas lideradas, né?
Então, além da gente garantir a rodada, a gente investir por conta própria, a gente traz outros co-investidores que são da minha rede de contatos, outros investidores anjos, são alunos de um curso de formação de investidores anjos que uma das startups do meu portfólio também tem. Então, a gente acaba agregando pessoas físicas qualificadas que, em geral, têm um planejamento de alocação de capital e são menos sensíveis a variações, a impactos que a pandemia está tendo no portfólio nas bolsas como um todo. Então, a gente está vendo como uma oportunidade, mas olhando e gerenciando muito de perto na célula do Excel as ações que estão sendo tomadas, um cenário de corte de custos, um PIFOs e adaptação ao modelo de negócios para poder colaborar positivamente com o portfólio e aí seguindo, analisando outras oportunidades nesse novo cenário que muda um pouco valuation, muda um pouco o sarrafo que as startups têm que ter para levantar outras rodadas. A gente está vendo com boas perspectivas, apesar de desafiador do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, principalmente para pessoas mais carentes. Vai ser um prazer falar com os amigos aqui e debater outras ideias. Legal. Obrigado, Fábio. Carlos, conta para a gente o que você tem feito e conta um pouquinho da ficha. Legal. Obrigado, Caio. Obrigado ao Tozini e a BO. Passando aqui um pouquinho, né, um pouco de histórico também, eu tenho hoje 2 chapéus aqui, um chapéu de investidor como investidor anjo e um chapéu de empreendedor. Então, um pouquinho de história, assim, bem resumida, né? Eu segui uma vida normal de consultoria, mercado financeiro até 2014. Em 2008, eu fiz meu primeiro investimento anjo e em 2014 eu virei a chave para o mundo digital. Então, era aqueles anos de Dilma, né? Então, eu resolvi ter a minha startup e fazer isso eu mesmo. Então, criei um marketplace e empreendi. Em 2017, eu, junto com os meus sócios na Ficha, vimos um gap aqui, né? Um espaço para a criação de fintechs que atacassem problemas reais, né? Então, não problemas que viriam a ocorrer ou novas necessidades em corporates, empresas, assim a gente criou a Ficha. A Ficha, ela tem um conceito um pouco diferente, esse conceito de venture builder. Você é um misto entre a cabeça de investidor, mas a atuação como co-founder, como empreendedor. Então, todas as empresas, hoje nós temos 4 startups no portfólio, todas elas foram criadas ou pivotadas, tem um caso que é um scale-up dentro da Ficha, e seguem como startups normais, vamos dizer assim, tem rodadas de investimento e tem investidores, e nas quais a Ficha ela nasce como um co-founder, tem uma grande jornada como co-founder, e mais à frente a gente entende que a startup vai tomando um caminho próprio, muito maior do que a própria Ficha, e é onde a gente realiza uma saída. Aí parecido com o ciclo do investimento anjo, né? E além disso, de lá para cá, hoje eu tenho cerca de 10 empresas onde eu sou investidor anjo também, maior ou menor grau, algumas mais antigas, né? Então mantenho esse lado, essa cabeça, e sou co-founder de uma outra startup. O que aconteceu? Como é que a gente está vendo, né, esse cenário e o que aconteceu na Ficha? A primeira coisa que a gente fez foi o que muitos fizeram, comitê de gestão de crise. Então, início de março, a gente olhou, olha, esse negócio está vindo para ficar e vai ser pior do que a gente planejava, então vamos olhar aqui para startups dentro do portfólio e como é que elas estão. Então, em cada uma dessas startups, existe um sócio, pelo menos, da Ficha que está mais próximo, e a gente entrou para implantar um comitê, né, de gestão de crise. E aqui o nosso papel nesse, que talvez seja um diferencial em relação a outros investidores, como a gente é sócio da startup, né, o nosso objetivo está completamente alinhado aqui com a cabeça de founder, e a gente se aproximou de cada uma delas de uma forma mais intensa, né, deixamos de olhar para novos projetos e entramos para efetivamente ajudar na cogestão desse período conturbado. Por sorte, dentro do nosso portfólio, a grande maioria, né, estava razoavelmente bem resolvida, obviamente com impactos, né, todo mundo apertou o cinto e olhou para a perspectiva futura. A gente tinha uma startup que estava no meio de uma rodada de fundraising,
Então, depois até é um caso interessante de abordar e que a gente liderou aqui uma rodada Bridge, né, para alargar o runway dela. E eu acho que é isso, né? Depois a gente pode falar mais aqui de ações, mas esse é o nosso mundo aqui. Não, legal. Eu vou depois pegar esse gancho do comitê de crise, que eu quero voltar isso para todo mundo. Antes de passar para o João, vou pedir para o Gustavo rapidinho se apresentar para a gente botar todo mundo na mesma página, o pessoal que está nos assistindo, mais de 70 pessoas. Conta para a gente o que você tem feito, Gustavo. Legal, obrigado, Caio, pela introdução. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui discutindo com vocês esse tema tão importante nesse momento, né? O Distrito é um hub de inovação que atua em 4 diferentes vertentes. O primeiro é a área de comunidade de inovação. A gente tem 5 hubs de inovação que atuam por verticais. Então, é saúde, varejo, finanças, indústria 4.0 e advertising, media marketing. Além disso, a gente apoia muito a comunidade de startups com eventos, educação, conteúdo, algumas ferramentas. Então, a gente é muito presente dentro da comunidade. O segundo é um pequeno VC, chama Distrito Ventures. A gente investe em startups em early stage, principalmente seed e Series A. A gente investe de 500 mil a 2 milhões de reais, startups com valuation entre 5 a 30 milhões de reais normalmente. Já investimos em 21 empresas, um pouco mais do que 23 milhões de reais alocados. Nosso principal foco são fintechs, pelo menos era até o momento, né? Acho que há algo como 65% do portfólio formado por fintechs. Depois tem um pouco de empresas de mídia e propaganda, tem coisas de varejo, né? Então, esse é o Distrito Ventures. Depois a gente tem uma área de inteligência de mercado baseada em dados, chamada Distrito Data Miner. É uma área que colhe dados de startups e provê informações e inteligência de mercado através de conteúdo e através de serviços para grandes empresas. Então, a gente publica diversos mapeamentos de startups, publica o que está acontecendo nos principais mercados, quais são os principais investidores, o que está acontecendo com o mercado de VC no Brasil. Então, a gente é aficionado por dados aqui no Distrito. E, por último, a gente tem uma área de inovação corporativa junto com a KPMG, que resolve problemas complexos das grandes corporações através de tecnologia. Então, a gente está super envolvido nessa crise desde o ponto de vista das corporações, que de alguma maneira pararam as suas operações para enxergar o que está acontecendo dentro de casa, para resolver seus próprios problemas. E isso faz dessa crise uma grande oportunidade para as startups, até do ponto de vista do VC, como o Fábio e o Gamboa comentaram, como que a gente vai planejar os próximos meses de vida das nossas startups, o que a gente tem que fazer, se tem que fazer downsize, se tem que ir atrás de capital, se tem que pivotar o modelo, novas frentes de negócios. Então, a gente está super envolvido em tudo isso. Eu acho que é uma crise que ainda não é possível identificar qual é a profundidade nem a extensão das consequências. E isso faz com que esse desafio seja maior do que os outros, né? A gente está navegando em um mar extremamente incerto. Não dá para se planejar em termos de tempo, não dá para se planejar em termos de mercado, cada hora acontece uma coisa diferente, mas o fato é que em algum momento isso vai acabar. E as pessoas vão voltar a trabalhar normalmente, talvez não normalmente, né, com novos costumes, novas maneiras. Eu acho que o remoto é algo que vem para ficar. A gente perdia muito tempo, né, no trânsito, indo e vindo, reuniões presenciais. Eu acho que a maneira de se trabalhar vai mudar profundamente. A maneira de investir também deve mudar. É algo que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. A gente tinha visto... 2019 foi incrível para o mercado de VC no Brasil. Janeiro e fevereiro tinham sido muito bons, tinham sido recorde de investimento no Brasil. E março a gente já viu uma desaceleração grande, o que é super natural. A gente provavelmente vai acompanhar os investidores muito mais cautelosos, com uma cabeça de preservação de capital nesse momento, mas o fato é que os VCs brasileiros, principalmente, eles estão capitalizados. Então, em algum momento, eles vão voltar a olhar as oportunidades. Eu acho que eles ainda estão olhando as oportunidades, obviamente com muito mais cautela, mas
o fluxo de investimentos deve voltar principalmente para o early stage, né? O que a gente chama de seed, Series A e talvez um pouco de Series B. Eu acho que rodadas mais late stage devem demorar um pouquinho mais para se recuperar. Mas é um cenário extremamente... Não dá muito spoiler dos papos. Tá bom, desculpa. Mas acho que é um cenário extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades. A gente gosta muito de olhar quais são as oportunidades e o que a crise está nos levando a fazer, está nos forçando a acelerar. Legal. João, você tem uma posição privilegiada aí que todo mundo fala com você no mercado praticamente. Então, fala quem é o João, rapidinho quais são os serviços da Tozini, e aí a gente vai para esse bate-papo, que eu quero um negócio mais dinâmico para o nosso eu vou ser muito breve aqui, viu, Caio? Até para a gente poder ocupar o resto do tempo. Quem é o João? Bom, eu sou sócio no Tozini Freire. Tozini Freire, acho que grande parte aí da audiência conhece. O escritório, aí um dos principais escritórios de São Paulo, diria até do Brasil, né? Inclusive, a gente é um escritório full service, cerca de 450, 470 advogados. Temos presença aí basicamente em todos os principais centros no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, e também temos vamos dizer assim, uma base em Nova York, um one-man show que a gente chama, que é para estar próximo dos nossos clientes estrangeiros. Enfim, eu particularmente sou um sócio da nossa prática de direito societário. Minha especialidade é a M&A, especialmente aí de alternativos. Eu sou head, inclusive a gente criou uma prática específica para atender a parte de alternativos, né, Private Equity Venture Capital, junto com um outro sócio meu, Alexei Bonamin, que é um sócio da área de formação de fundos. A gente tem uma prática, vamos dizer, multidisciplinar que atende todo o espectro aí de alternativos, né, em geral. Então, desde real estate, private equity, venture capital, situações especiais, aí early stage, enfim. E aí, dentro dessa prática, a gente notou que tinha também uma possibilidade de prestar um serviço, vamos dizer, mais qualificado para o outro lado da mesa, quando a gente tem muito o DNA de atender, vamos dizer, os players, que são os investidores, né, desse ecossistema de alternativos, os fundos, investidores institucionais, enfim, fundos de fundos. Então, aí a gente começou a notar, especialmente quando a gente trabalhava para VCs e gestores de private equity, a gente começou a notar que tinha, vamos dizer assim, uma possibilidade de um serviço um pouco mais qualificado e talvez até a gente teria que repensar como é que a gente poderia dar acesso, né, para as empresas investidas. E isso começou lá atrás, quando a gente, inclusive, tinha um outro sócio, acho que vocês todos conhecem, Rodrigo Vieira, no escritório, que explorou esse nicho a gente explorou, e também com uma outra sócia nossa, Marcela. Começamos a olhar a parte aí de inovação, startups, e notamos que a gente tinha, sim, condições de prestar esse serviço e sendo criativo aí em como fazer essa assessoria, né, escolhendo as melhores empresas que a gente entende que teriam um potencial de se tornar unicórnios ou se tornar grandes players aí da indústria, né? Então, para isso, a gente, de certa forma, atuou como um venture capitalist ourselves, né? A gente começou a olhar as principais empresas aí com perspectiva de crescimento, né? Um relacionamento de longo prazo, e aí firmamos parcerias aí no mercado. Obviamente, a gente tem a tecnologia do ponto de vista jurídico para analisar essas empresas, mas ainda, obviamente, a gente precisaria de um parceiro aí para olhar do ponto de vista de negócio mesmo, e com isso a gente fez uma parceria lá atrás com a ACE, né, e para fazer uma espécie de uma curadoria dos melhores negócios aí nesse ecossistema de startups e inovação. Foi um case muito bem sucedido. A gente atende algumas unicórnios hoje, inclusive no escritório. A gente participou de várias rodadas de investimento de algumas. Posso dizer aqui, eu particularmente, com esse meu chapéu de startups de inovação, atendi a Bom para Crédito, que inclusive o Fábio mencionou o investimento da Inova, né? Inova Capital. Uma das rodadas foi feita, inclusive, acho que foi a última ou penúltima rodada, foi feita pela Inova, na Bom para Crédito. Temos também o caso da Decolar, na Despegar, né, fora do Brasil, que a gente participou do IPO.
Temos a High Technologies, que a gente fez o investimento pela Monax. Na verdade, a gente trabalhou pela High, né? Mas no investimento pela Monax e Qualcomm, com a flipagem dela para fora, que inclusive é uma empresa que está aí bastante envolvida dentro desse contexto de Covid, aí, por causa do equipamento que eles desenvolveram para teste. Outra empresa interessante também, que a gente assessorou, a Tec Verde, que está construindo o hospital de Mboi-Mirim, que é uma construção modular, né, é uma empresa de construção de casas industriais, e eles foram contratados para construir um hospital de Mboi-Mirim ali, que é aquele que até foi amplamente divulgado, que é uma parceria do Einstein com a Ambev, enfim. E quem está fazendo a construção desse hospital é a Tec Verde, que também é uma empresa que a gente atendeu lá atrás, aí na saída, inclusive, dos fundos. Enfim, aí, só para falar um pouquinho da segunda parte, Caio... rapidinho. Bem rápido. A gente, enfim, como vocês devem imaginar, como você bem mencionou, todo mundo tem falado com a gente tem ficado bastante ocupado, tanto em outras, eu tenho muitos clientes aí da nossa carteira aqui, da parte de investimentos em M&A, que tem demandado muita atenção em outras áreas, especialmente pelos pacotes do governo, aí na parte trabalhista, na parte fiscal, até na parte de contratos em geral, que eles têm nos solicitado alguma assessoria nisso, e também tem, obviamente, na parte de investimento, alguns deles que têm olhado, especialmente, como eu posso dizer, na parte de situações especiais, têm olhado algumas oportunidades, além de outros clientes que estão apoiando empresas ou do seu ecossistema ou do seu portfólio. Legal. Então, acho que basicamente essa tem sido a nossa rotina, cara. Legal, maravilha. Pessoal, agora que a gente, no meu relógio aqui, 25 minutinhos para todo mundo se apresentar, botar todo mundo que nos assiste aí na mesma página. Eu vou fazer perguntas, eu vou pedir para vocês serem bem objetivos, bem rápido. Tem várias perguntas aqui que eu quero jogar e vou interromper vocês para jogar a pergunta para outras pessoas. Vou fazer o papel aqui do chato. Pegando isso tudo que eu escutei até agora, pessoal, eu gostei muito dessa história de comitê de crise. Como é que a gente implanta um comitê de crise numa startup? E aí estamos falando em vários modelos aqui, investimento anjo, seed, venture builder, um quase corporate aí nessa história, um VC early. Como é que a gente faz isso para gerenciar a dor das startups, dos empreendedores nesse momento tão difícil? E aí um pouco o olhar do investidor nesse tempo de crise. Como é que você organiza isso tudo? Eu vou tentar jogar aqui um primeiro ponto de vista, né? Então, no nosso caso, a gente sempre teve uma rotina de contato, né, em maior ou menor grau, com cada co-empreendedor, normalmente o CEO de cada startup. E tem um negócio em startup, né, que quando a gente fala, por exemplo, chairman de startup ou CEO de startup, você está dando um título aí, é um negócio que não existe, né? Então, comitê de crise em startup é mais ou menos a mesma coisa. Você, na verdade, cria um fórum, né, de líderes com uma frequência provavelmente mais elevada, primeiro para entendimento da situação, né, entendimento de cenários e, na verdade, cara, criação de cenários dependendo de certos KPIs. Então, é uma coisa muito ligada à gestão normal de uma startup, né, onde você está sempre rodando um PDCA, né, falando em linguagem de gestão, você está sempre olhando, cara, eu vou fazer isso para ter esse resultado, médio resultado e o que eu vou fazer next, né? Só que você concentrando isso e olhando, putz, eu estou vivendo agora, como o Jeroen falou, cara, num mundo completamente incerto. Então, quando eu entrei em início de março nessa perspectiva, a única coisa que eu sabia é que cada semana trazia um volume de informação tão grande que a próxima semana ela ia ser um pouquinho diferente. Né? Diferente de outros cenários onde você olha, legal, vou planejar 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso aqui vai mais ou menos o que vai acontecer e vamos para frente. Mas então, no nosso caso, a gente aumentou... Qual o checklist? Top of mind. Top of mind. Assessment da sua situação. Base de despesas, principalmente, base de custo. Né? Qual seria o teu run sem receita? Aí você joga uma camada, qual é a receita que eu vou ter de qualquer forma, entendeu? É muito mais difícil de ser cancelado. Joga isso em cima, cara, esse é o cenário que você tem que trabalhar, cenário de crise.
né? Tudo para cima é receita. Então, primeiro olhar, cara, como é que eu derrubo o custo? Então, checklist, cara, onde é que eu posso cortar? Pum. Segunda coisa, cara, qual é a minha visão, né, de perspectiva de mercado para hoje? Para onde é que eu acho que isso vai? E a terceira, cara, como é que eu uso as minhas capacidades, tá, para endereçar as necessidades atuais e futuras desse mercado? Então, é quase como é que eu pivoto, né, sem ser tão extremo, mas num cenário desse, a gente tem, por exemplo, uma startup do mercado imobiliário, né? A rede que ela tem de corretores imobiliários vai funcionar diferente, né? A rede com quem ela interage. Então, onde é que eu aponto, né? Onde é que existe algo que balanceie isso? E como é que essa rede pode funcionar melhor? Então, ou seja, um trabalho muito mais próximo das startups que tem que ser feito, pelo que eu estou entendendo. No ponto de vista, então, de novo, né, a gente é um híbrido, né? A gente está mais para co-founder do que para investidor, apesar de ter a cabeça, aí o bacana dessa coisa, cara, eu consigo pensar como um investidor nesse negócio. O que eu fiz nas startups onde eu sou anjo? É uma ligação para cada um entender qual é o momento, qual é a perspectiva, como é que ela está de runway. Então, fazer um pouco desse checklist. Só que numa condição, você como investidor, uma coisa que eu aprendi cedo também, você não pode querer sentar no assento de gestor. Tá? Não funciona, você é um passageiro qualificado. Então, como passageiro qualificado, onde que você pode ajudar a startup? E muitas vezes às vezes como thinking partner, né? E depois tem que sair alguma ação específica, né? Senão vai ser um bate-papo legal, tá tudo resolvido, eu vou ajudar numa outra. Então é isso aí que eu quero pegar esse gancho aí. Maria Rita, Fábio, vocês estão vendo, Maria Rita, você está vendo isso na rede da Anjos do Brasil, na Mia, pessoal mais próximo, depois eu quero escutar o Fábio também, como é que ele está agindo nesse momento de crise. Não, muito, e acho que é muito legal isso assim que o Gamboa falou, no sentido de que o investidor anjo, ele não está lá no dia a dia, não é papel dele tomar a decisão. Esse papel dele é agregar muito valor com experiência, né? E muito com esse componente humano aí, de olhar e dizer assim, você tem alguém com quem você pode contar, que eu posso conversar. E aí a gente viu experiências super diversas, né? De empreendedores que infelizmente tiveram que demitir, era o que tinha que fazer para manter, né? Acho que aí é uma coisa até que a gente pode discutir melhor, essa questão desse modo sobrevivência de startup, isso não faz parte do DNA de startup, mas estamos tendo que entrar ali, queria ouvir depois de vocês o que vocês acham, que é uma questão que eu tenho me perguntado muito, mas eu acho que assim, teve um investidor da minha rede que falou, eu tive que ajudar esses empreendedores que precisavam demitir com a experiência, o que é boa prática de demissão, né? Como é que eu ajudo a pessoa a não passar por esse momento tão duro, porque acho que não tem momento mais difícil para quem está numa liderança do que ter que demitir, né? Principalmente quando não era isso que se queria em startups que têm times pequenos. Como é que eu ajudo isso a acontecer? Até uma visão, às vezes, mais ampla de mercado e tudo. Então, assim, eu vi realmente um movimento muito bacana da rede, de ir atrás disso e de ajudar a montar isso, né? Que não é esse comitê de crise formal, com uma lista. E acho que assim, onde eu vi um resultado melhor nas startups foi onde o pessoal conseguiu envolver uma boa parte dos colaboradores, né? Claro que você não vai discutir tudo com todo mundo, óbvio, mas eu acho que um dos grandes diferenciais, né? O nosso jogo é um jogo de gente o tempo todo. Então, é quando o CEO, né, a liderança da startup, os investidores, não ficaram fechados só neles mesmos, mas começaram a compartilhar essas decisões e o que tinha que ser feito e entender a partir do ponto de vista de todo mundo que estava envolvido. Acho que o resultado foi muito mais interessante. Maria Rita, pegando esse gancho aí para o Fábio, é uma coisa que meus alunos já estão cansados de me escutar falar, e você também, que é um people business. Eu também escuto muito você falar isso, outras pessoas. Esse investimento early stage é um people business. E quando a gente fala em corte de custo e etc., vem exatamente, vai contra esse negócio do people business, que é a primeira coisa que vem à cabeça, é corte de pessoas.
E aí você trouxe um caso super bacana, Maria Rita, aqui. Muitas vezes o empreendedor não sabe fazer isso, porque exatamente é um empreendedor, não é um empreendedor serial, não tem a experiência aí do Fábio de já ter montado empresa, sua, do Gamboa, etc. E é um cara mais novo, mesmo com mais idade, mas não tem tanto, essa experiência nunca tinha passado. Como é que você está vendo isso, Fábio, nas empresas que você investe, nas discussões que você está tendo? Eu acho que é diferente para cada realidade de startup, né? Dependendo do seu porte. Algumas startups são, no estágio inicial, são 2, 3 founders quando vai para sua casa e só não estão no coworking, certo? Então, a logística, a operação, a infraestrutura, ela é menos crítica. Muitas vezes não tem nem rodada ainda de investimento anjo. Outras startups já são maiores. Algumas startups são frontemente e diretamente impactadas pela startup de turismo, por exemplo. A gente tem visto alguns casos. Então, varia enormemente. Na nossa realidade particular, a gente está muito próximo das startups por ser smart money. A gente não é co-founder, certo? A gente é investidor, mas normalmente a gente é o único investidor liderando a rodada, tem um peso significativo e tem tempo também por ter um portfólio que a gente quer pequeno, por premissa da modelagem da tese. A gente adotou uma abordagem baseada em 4 frentes. O primeiro foi um pouco que a gente estudou aqui, fez recomendações para o portfólio de forma mais direta e imediata quando a crise estourou. E aí, agora a gente está fazendo um pouco de... O que a gente faz portfólio, a gente está modelando e compartilhando para apoiar o ecossistema. Então, tudo que eu estou falando aqui está no nosso blog, está em webinários, vai ser um prazer compartilhar com quem quiser. Então, primeiro foi diretivas de curto prazo, que é um pouco reverberando melhores práticas com foco em pessoas. Então, cuidados básicos, saúde, lavar a mão, evitar aglomeração, pessoal de home office, etc. Então, coisas de curto prazo implementa já para não infectar mais ninguém no ambiente de trabalho. Depois do segundo, a gente fez uma recomendação com template de reunião geral, recomendando a pauta dos founders falarem com o seu time. Então, a revisão dos processos de trabalho, então não é trabalhar de casa apenas, certo? É como é que o processo funciona com todo mundo não estando no mesmo teto. A montagem de squad de time para poder fazer um brainstorm de iniciativas, seja de pivô, de ajuste, de corte de custo, tomar de medida de curto prazo, como evitar viagens, congelar contratações, etc. Então, a gente passou esse playbook para todo o portfólio, falamos com cada um dos times, depois modelamos isso, compartilhamos para o ecossistema como um todo no nosso blog também. E o terceiro, e aí, depois de ter cuidado de diretivos de curto prazo e engajar as pessoas na construção de cenários e ajuste da empresa a trabalhar remotamente, a terceira frente foi um planejamento do ponto de vista especificamente financeiro. Então, cuidar das pessoas físicas, do seu time, vamos cuidar da pessoa jurídica, que se morrer, põe a perder todo o resto, certo? Então, as nossas startups normalmente já tinham 18 meses de runway, é assim que a gente desenha a rodada, e a gente fez um planejamento financeiro já direcionando algumas coisas de curto prazo, por exemplo, renovação de contrato de aluguel, já que está todo mundo de casa, mas revisa se o aluguel será realmente necessário, custo impactos para o corte desse custo, o contrato está vencendo, venceu, qualquer, renegocia com o proprietário, assim por diante. E outras coisas num playbook que a gente montou, repassando para as startups do que fazer. Então, ter visibilidade transparente do cenário realista, abrir isso para o time, abrir espaço para que o time possa recomendar ajustes, para que o time possa recomendar corte de custos, fazer acompanhamento semanal desses principais indicadores e, em particular, construir um cenário de finanças futuro com gatilhos. Esse é o principal ponto. Então, se a coisa for bem, isso vai acontecer. E se for mal, a gente vai tomar esses gatilhos. Então, esse planejamento é feito a priori, o acompanhamento é semanal, meu sócio cai em repasses semanais. Normalmente, os founders fazem isso diariamente com o restante do time. E aí, se o cenário piorar, esses gatilhos já estão mapeados a priori. Então, não é uma decisão difícil de vou demitir. Não, ela foi pensada 3 semanas atrás, olhando o caixa para a extensão de runway, os impactos, e muitas vezes o time viu e pariu esse planejamento. Dessa forma, tem gente, em startup, tem gente levantando a mão e falando, acho que deveria demitir porque, né, a minha posição que não é mais necessária, eu prefiro sair e procurar outra oportunidade, porque eu vi, montei o time e sei que o cenário está ditando isso. Não é o CEO que veio e cortou meu pescoço, entendeu? Então, a gente acha isso importante. Então, tem 2 coisas que você trouxe aqui que me chamaram bastante atenção. Uma é a história que junta um pouco o que o Carlos falou, essa de cuidar do caixa, né? E aí virou um pouco o mantra das startups, felizmente, de cuidar do caixa, cuidar do runaway. E outra questão é a questão de
contratos, né? Então, eu quero escutar um pouquinho do Gustavo, do João, o que eles estão vendo disso, que cuidados jurídicos as empresas têm que tomar, né, nesse contexto de crise para adequar isso. E do Gustavo, eu queria escutar também um pouco como é que ele está vendo esse movimento das startups se readequando para o runaway e como é que ele está percebendo isso. Vai lá, João. Bom, enfim, o que tem acontecido, que a gente tem visto bastante, né, especialmente agora dentro desse mote de reforço de caixa, a gente tem visto muitas empresas de um determinado ecossistema apoiando as empresas das quais elas dependem, né? Então, assim, a gente vê, até foi amplamente divulgado aí o caso do iFood, que acho que serve um pouco de benchmark assim, para outras situações que a gente tem vivenciado dentro do escritório com clientes nossos, que é desses players que dependem, por exemplo, como o iFood depende de restaurantes e etc., esses players ajudando as empresas das quais eles dependem no ecossistema para reforço de caixa, né? Então, tem algumas alternativas que a gente tem estudado, uma delas é pura e simplesmente um mútuo, com algumas carências, etc., obviamente com as limitações para instituição não financeira, né, para poder fazer esses mútuos. Outra situação que a gente tem visto também em algumas outras situações que são empresas que já estavam, vamos dizer, conversando entre si para algum investimento, alguma coisa nessa linha, e pela falta de previsibilidade quanto ao valuation da empresa potencialmente investida, a gente tem estudado soluções alternativas, né, ou fazer uma dívida conversível, que aliás a gente implementou uma semana passada, tem dívida conversível. Outra situação é você fazer um investimento com um earnout, né, com justamente para você não saber exatamente qual que é o valuation, como o Gustavo bem colocou, porque a gente está numa situação totalmente imprevisível, né? A gente não sabe como é que as empresas podem sair dessa crise. Você tem uma situação de contratos que a gente faz com cláusulas que a gente chama de earnout, né, que basicamente é um preço diferido, você tem uma parcela menor à vista e parcelas que dependem da performance do negócio, né? Então tem um cuidado, inclusive, com o monitoramento desse negócio ao longo do tempo. Obviamente tem um estudo que se faz antes desses investimentos, que é o stress test, que além da due diligence que a gente tem legal, né, agora é uma coisa que a gente tem visto muito, e inclusive a gente participa na parte legal também dos investimentos, que é você analisar quais são os cenários, né, possíveis dentro dessa crise e quais são as situações de estresse, inclusive antecipando eventuais contingências, né? Isso a gente tem ajudado, inclusive, nesse tipo de previsão, nesse tipo de apoio com teses jurídicas, enfim, que tem para a parte trabalhista, a parte fiscal. Então, a gente tem também ajudado nesse estudo. Você acha que os investidores estão mais cuidadosos com isso agora, João? Estão mais cuidadosos, Caio. Eu acho que, assim, o que mudou foi um pouco a rotina, né? Um pouco a dinâmica. Eu acho que foram acoplados alguns cuidados que a gente antes já tinha, mas eu acho que agora a gente começou a dar uma relevância maior para determinados cuidados, né? Então, acho que essa coisa do stress test, por exemplo, é um tipo de análise que já era feito numa auditoria operacional, e isso agora acabou sendo expandido para outras áreas de auditoria, né? Vamos dizer assim. A gente tem um zelo muito maior hoje, por exemplo, em redação de cláusulas que a gente chama de efeito adverso relevante, né? Essa cláusula passou a ter uma importância muito maior, inclusive quais são os cenários que permitem você abrir um contrato diante dessa cláusula, até para evitar entrar numa situação de simplesmente você colocar lá num contrato que tem eu estou abrindo essa transação saindo dessa transação por causa que isso aqui é uma situação de força maior. Até para evitar judicializar essa discussão, a gente tem construído métricas bastante objetivas para a questão de força maior dentro desse cenário, né? E aí muito consistente com o que a gente faz do que a gente chama de stress test. Outra coisa que a gente tem visto aí na prática dos M&As que a gente teve de assinatura, né, recentemente, em vez de simplesmente uma das partes invocar a força maior, o que a gente tem visto é justamente um esforço para a renegociação das condições daquele contrato, prorrogação de prazo para cumprimento de condições precedentes, enfim, a gente tem visto
bastante isso na prática, ao invés de simplesmente as partes levantarem, isso aqui é força maior, então vamos rescindir o contrato, ou para evitar até uma judicialização disso. Então, assim, a gente tem visto uma boa vontade muito grande dos investidores e das investidas. Eu acho que é interessante também uma coisa que a Maria Rita colocou, da criatividade, né? A gente tem visto muitas empresas dentro desse cenário, até mesmo no contexto de investimento, pivotarem de formas distintas. Aí tem empresas que, inclusive, a gente tem nos consultado aí para diversificar o portfólio de produtos para, por exemplo, fabricação de máscaras, né? A nossa sócia Marcela, inclusive, teve uma consulta semana passada a esse respeito. Então, a gente tem visto aí vamos dizer, um ânimo de construção conjunta, né? Das pessoas se ajudarem, tanto o ecossistema dos investidores quanto das startups, tentando convergir, ao invés de simplesmente entrar numa situação em que a gente tem de disputa. Então, nosso papel é muito importante como advogado, mas a gente tem olhado sob um viés do copo meio cheio, muito mais do que do copo meio vazio, né? Tentando construir soluções que permitam a continuidade dos negócios. Legal. Tem alguns ganchos que eu quero puxar aqui. Pessoal, fiquem, por favor, à vontade para dar os seus complementos, tá? Mas tem alguma coisa que eu quero voltar depois, mas antes eu quero passar para o Gustavo, pegando esse teu gancho, como é que stress test, runaway, como é que isso tem mudado no mapeamento que eles têm feito no mercado, inclusive nas empresas investidas, como é que isso tem mudado recentemente? Eu acho que a gente está num momento que não é hora de ser leniente e nem de ser inconsequente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a startup ela precisa estar super atenta a custos. Não dá. O empreendedor, por natureza, ele é um cara super animado, otimista, ele é fazedor, ele quer ir em frente, ele quer manter o time. E esse é um momento de muito cuidado. Então, não dá para ser leniente com a situação, não dá para tem que ser realista e entender que de fato é uma crise super séria e dura. Então atitudes precisam ser tomadas. A gente tem planejado muito aqui com as nossas investidas, principalmente o que acontece com receita e o que acontece com custos, né? As receitas estão sendo duramente impactadas, né? Quase na maioria dos casos. Algumas startups, obviamente, estão se aproveitando desse momento, mas eu diria que são provavelmente a minoria delas. Então, o custo precisa ser ajustado à receita para que o runaway não seja impactado por um prazo que vai inviabilizar a startup. E quando eu falo não seja inconsequente também, o que a gente orienta as nossas investidas provavelmente o seu parceiro de hoje ele vai voltar a ser seu parceiro no futuro. Então, precisamos tomar muito cuidado com as renegociações, com a maneira com que os contratos vão ser discutidos. Então, o mercado, ele, como eu disse lá no começo, ele vai voltar, as startups vão, espero que a grande maioria delas sobreviva, e provavelmente eles vão precisar de parceiros, e ninguém quer manchar sua imagem nesse momento. Então, acho que é um momento também de ter esse cuidado com os parceiros e de todo mundo trabalhar em conjunto para encontrar melhores soluções, como o João falou. E pelo que o Fábio, igual o que o Fábio estava falando, o runaway nesse momento é super importante. Então sempre a conta de custo versus caixa, e o empreendedor vai ter que ter uma capacidade de se adaptar ao momento muito grande, né? Olhar novos vetores de receita, novos vetores de valor e adaptar custo. Você acha, e aí a pergunta para você, mas eu queria jogar para todo mundo. Você acha que tem muito empreendedor que não estava cuidando desse olhar do runaway com detalhe, com base, com consistência, e agora está sendo pego nesse contrapé dessa crise e realmente está tendo que rever no detalhe e muitas vezes descobrindo que aquele runaway era um runaway não factível mesmo no momento anterior. Você está percebendo isso? Eu acho que o mercado estava muito bom, né, Caio? Ele estava com uma força incrível, tanto do ponto de vista de funding, quanto do ponto de vista de receita, de geração de negócios. Então, o mundo corporativo estava olhando cada vez mais para startups, contratando startups, investindo em startups. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a lidar com o mundo digital. Então, o negócio da entrega online, todo mundo contratando serviços de maneira digital. Então,
a minha visão é que as startups estavam tendo uma atração interessante, muitas delas tiveram ruptura de receita, então não sei se a palavra não estavam cuidando do runaway, mas as perspectivas eram totalmente diferentes. E esse é um momento que ninguém esperava, apesar de ter tido aqui talvez 2, 3 meses onde era possível enxergar que existiria uma crise super séria. Talvez, acho que muitos empreendedores não entenderam o tamanho do impacto e o tamanho do golpe que todo mundo ia levar em termos de isolamento social, em termos de contratação de serviços e tudo mais, né? Ô, Fábio, tem muita startup descobrindo aí que o produto e serviço dela não é tão essencial quanto achava que era. Eu vi uma apresentação sua que você falou que primeiro contato você deixava na caixa de mensagem, depois ia acompanhando os KPIs daquela startup só para depois você tomar uma decisão. Tem muita gente descobrindo que aquele produto ou serviço não é tão bom assim quanto achava que era. No nosso caso, o contexto que eu coloquei lá é porque a gente gosta, sempre que possível, de orientar as startups, né? Na metodologia Lean Startup, a gente orienta que elas se relacionem com investidores com antecedência, para compartilhar informações pontuais, para que esses investidores tenham elas no radar, entendeu? Não espera estar tudo lindo, porque nunca vai estar pronto para captar, para não fazer da captação uma transação, e sim tentar desenvolver um relacionamento low touch, porque os investidores não vão parar por horas a fio para ficar te olhando, mentoria muitas vezes, né? Investidores que investem efetivamente, como é o nosso caso, a gente aqui para fazer cheque, a gente não tem tempo de fazer esse acompanhamento tão próximo para deal flow em estágio de captação, como a gente gostaria, até porque a gente tem um portfólio grande para cuidar e, como Smart Money, a gente precisa honrar esse compromisso com as startups que captaram conosco. Então, é orientação de, né, assim como se aquece leads num funil para cliente, se aquece investidor também, compartilhando dados, não pleiteando tanto, e aí quando você captar em M+3, M+4, o investidor já baixou seu produto, viu seu deck, etc. No caso das startups que estão aderindo, navegando esse cenário, esse é um webinar que eu também estou planejando aqui, compartilhar esse playbook de oportunidades que você pode se adaptar, né? Se a startup não navega bem o processo, o founder, a essa altura aqui, certo? Com um mês de pandemia, ele já descobriu, certo? Os bons founders já descobriram o tamanho da trolha, já deve estar sendo sentida muito fortemente. A questão que eu acho que é mais interessante é como é que ele faz do limão a limonada, certo? Como é que a startup não tem força e energia para navegar contra uma maré, né? Marés muito menores matam startups, que dirá uma pandemia em escala global. Então, as startups têm uma vantagem a seu favor, é que elas são, em geral, lean, frugais, né, resilientes, altamente adaptáveis, nem sua grande maioria online e digitais. Então, eles estão num cenário favorável, certo? Quando você olha para outros mundos, né, que empresas aéreas com aviões e custos em dólares e headcount monstro, a startup parece quase um sonho de consumo. Então, a responsabilidade desses founders é se adaptar e navegar essas novas tendências. Então, utilizar fortemente os canais digitais e online, fazer marketing de conteúdo, se posicionar a favor dessa tendência e que produtos e serviços seus resolvem, em particular no curto prazo. Por exemplo, a gente está fechando uma rodada agora na startup de inteligência artificial para recrutamento e seleção, uma rodada significativa. Eles estão apoiando o Einstein na contratação de 1.500 pessoas para o staffing do hospital de campanha do AMB e do Pacaembu. Certo? Então, a startup não é de recrutamento de enfermeiros, é de processar currículos, informações online, casamento de hiring profiles, etc, etc. Mas no cenário atual, isso é uma demanda óbvia, né, de hospitais e enfermarias fazendo um ramp-up de contratação. E ela está navegando esse cenário aí. Aliás, o problema dela é não dar conta de falar com tantos diretores de RH de hospital. Então, o grande ponto aí é startups entenderem como surfar a onda de forma favorável, quando tem essa oportunidade, ou puxar o freio e economizar caixa para aguentar a tormenta e sobreviver a médio e longo prazo. Mas, Fábio, aí, para jogar pro... Acho que o Carlos quer falar alguma coisa, mas só uma pitada aqui de pimenta. Será que os investidores, tá? Vocês investidores, não, de uma forma geral, tá? E aí eu estou provocando vocês,
não corre o risco de agora ter o viés de confirmação e falar, não, esse negócio que nesse momento é fantástico e não necessariamente é sustentável isso depois do eventual término da crise. Será que os investidores não podem agora estar super otimistas com determinados segmentos e pessimistas com outros? Queria jogar essa bomba aí para você. É super relevante. E você não pode, né, investir para uma startup que só navega uma crise de pandemia, que, por definição, deve durar, né, pouco tempo. Se durar para sempre, não estaremos todos aqui, certo? Então, é meio irrelevante nesse contexto. É uma coisa que a gente olha, nesse caso em particular, a startup já tinha grandes clientes, a Ambev é um grande cliente, né? E empresas de seguros, etc. Mas uma das coisas que a gente investe baseado em tese, né? E quando a gente está olhando novos deals, a gente recebe em torno de 4 a 5 assim, deals que estão no fit, que é o volume de capital, estágio de produto, nicho, etc. A gente está olhando se a startup está indo bem, está querendo captar agora, será que com 4 ou 6 meses, quando e se essa pandemia terá passado, ela continuará navegando e crescendo para montar um grande negócio, ou é só um espirro que navegou bem a onda da pandemia? Isso é super relevante. Legal. Carlos, você queria complementar? Achei bacana o comentário do Fábio sobre essa questão das pessoas. Isso é super importante, né? Eu vejo aqui 2 aspectos, né? Tem a startup que estava no início, são 3 founders, sei lá, meia dúzia de founders. Ela é realmente super lean. O cara vai para casa, deixa de ter qualquer retirada. Cara, é mais fácil de você gerenciar, né? A startup que já estava ali num scale-up, essa é a que sofre mais, que ela não é nem sólida ainda, não tem ainda um stream de receitas bem consolidado, mas já tem um custo que ela tem que gerar. E a gente teve uma experiência muito, muito legal nesse sentido, numa das nossas startups, do envolvimento do time no processo. Então, a liderança foi essa que eu participei mais ativamente do comitê de crise. Então, a liderança junto com a gente, cara, a gente olhou o que vai acontecer, mas depois o envolvimento do time, e aí time até o último degrau lá, foi assim, um dos fatores, eu acho, que fez com que numa startup de 60 pessoas, mais ou menos, a gente teve, agora, mais recentemente, 3 demissões. Tá? O resto do time se readequou, cara, está junto, escutando os clientes, né? Então, entrou numa jornada muito mais ágil, para poder surfar ou, na verdade, se adequar nesse período, né, e depois crescer. E aí, né, nesse comentário que você puxou, acho que o Fábio comentou aqui, de, cara, startup surfar esse período, será que isso se mantém depois, né? Cara, o que eu vejo nas startups boas e na startup que eu investiria hoje é exatamente o time de founders que, nesse momento, né, conseguiu dar essa guinada usando das suas competências core. Porque a tese, né, toda a crise, eu já passei algumas, acho que a primeira foi em 97, cara, a crise da Rússia, eu estava no mercado financeiro, eu achava que o mundo ia acabar na sexta-feira, porque o mercado caindo 20% e tal, aquilo para mim me impactava emocionalmente de forma muito forte. Eu estava no Rio, eu ia para a praia e via que o pessoal estava tomando ainda uma cervejinha, né? Não tinha esse problema de saúde na época, era só financeiro. Então, aquilo me acendeu a luz também. Eu estava no mercado errado para mim, me fazia muito mal. Mas, dentre as tantas outras crises, cara, uma coisa é certa, ela tem início, meio e fim. Então, ela vai ter fim. E com a reunião de mentes, cara, em cima de uma solução que você tem hoje a nível global, a gente não sabe quando, mas cada vez mais essa data vem se aproximando. Então, com isso em mente, né, a tese, em geral, a não ser que seja uma tese, cara, que não tinha realmente um product market fit, ou que estava muito baseada em necessidades acessórias, ela se mantém no longo prazo. Então, esse cara que, nesse momento, ele se readequou, usou das suas competências para fortalecer essas competências e sair depois, no final da crise, mais forte naquilo que é a base, ali, o alicerce do negócio dele, cara, investiria, né, sem problemas. Aí, trazendo até um tema aqui, que eu queria ouvir também a opinião dos investidores aqui.
Nesse momento, uma coisa que eu estou vendo numa startup onde eu sou co-founder na área de AI para esportes, né? E que está até interessante. Olimpíadas foram postergadas, cara, isso é ruim para todo mundo, para a gente até foi bom. Nos deu mais um ano aqui para chegar em uma série de produtos que a gente já estava começando a distribuir. Mas no momento de fundraising, e aí com calma, né, fazendo o trabalho aqui de ir falando com os investidores, uma coisa que eu tenho notado é o seguinte, e acho que é um desafio para early stage. Para mercado de ações e across the board, você viu uma queda no preço dos ativos. Então, uma reavaliação, está retomando, etc., mas não chegou lá. Numa startup early stage, cara, existe aqui vamos lá, você está investindo em pessoas e na tese. Né? O DCF que você faz, que o valuation da startup, é uma consequência de estrutura de cap table, de realmente perspectivas, etc. Mas eu pelo menos estou vendo, na cabeça do investidor, às vezes, o cara olhando, pô, legal, mas né, todo mundo está mais barato. Então, deveria o valuation ter 20%, 30% de desconto. Né? Deixa eu passar então para a Maria Rita. Dinâmica... Deixa eu passar para a Maria Rita, que hoje eu já escutei ela tateando sobre esse assunto aí algumas vezes, inclusive hoje de manhã. Talvez ela possa nos ajudar nessa reflexão aí. Legal, como é que vocês estão sentindo e pensando em qual a resposta e como é que o investidor está olhando para isso, né? Essa pergunta é muito difícil, né? Uma pergunta que eu tenho refletido muito, acho que estamos todos nós aí discutindo essa questão, e acho que não é uma pergunta só de agora, né? Acho que até pegando esse gancho aí do que estava sendo dito antes de entrar nesse assunto de valuation mesmo, acho que assim, o jogo que a gente joga não é um jogo para amador. Então, quem olha e diz assim, que legal, essa startup está indo bem agora na crise, vou investir. A gente está falando de 5, 7, 10 anos, né? No mínimo 3. Então, assim, só vai entrar nesse tipo de coisa quem realmente não está se capacitando, não está entendendo, não entende o fundamento e o princípio do que é investir em startup, do que é uma startup. Então, eu não me preocupo tanto com isso, né? E acho que a discussão de valuation também, ela fica muito rasa quando a gente pega essas pessoas que não têm essa visão de longo prazo, principalmente de estrutura de cap table, de estrutura de rodadas, de como funciona essa indústria, de como funciona esse mundo, né? Ao mesmo tempo, se a gente for olhar, acho que o ano passado, né, o Gustavo até falou, foi um ano incrível para todo mundo, né? Acho que o ecossistema inteiro, até talvez por isso a gente sofreu o baque. Eu sofri um baque enorme quando começou isso, porque eu falei, estava tão legal, e agora socorro, né? Acho que assim, né, já se vinha aí fazendo uma discussão de que se você tem muito capital disponível, né, às vezes os valuations se inflam, às vezes muitos negócios que não têm um bom fundamento, não têm uma boa tese, não têm uma boa estruturação, acabam sendo financiados, isso não é positivo, né? Claro que a gente está num mundo de incerteza sempre, a gente não sabe quem vai dar certo, quem vai dar errado, mas tem ali um mínimo que se precisa olhar. Então, já vinha aí essa discussão de que os valuations estavam muito, no Brasil e no mundo, mas vamos olhar para a nossa realidade local, estavam um pouco descolados do que eles deveriam ser, estavam descolados da mediana histórica, e isso era uma questão muito complicada que se vinha discutindo, mas não tinha muito o que se fazer ali, porque era uma realidade enorme de muito capital disponível, de um mercado bastante aquecido, né? E de muita gente que não sabe o que está fazendo, que está entrando nesse ecossistema. Fazer um micro parênteses e falar, ó, tem muito jeito para se capacitar, né? O Fábio tem aí, tem uma série de cursos, a Anjos tem, o Caio tem um curso na FGV de longo prazo, que é super bacana também. Então, tem muita forma de se aprender a fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que, assim, nesse momento, a gente não pode pegar... Eu acho que vai ter uma queda nos valuations, porque aí tem uma questão de oferta e de mercado, né? O que a gente não pode nunca, como investidor, ter uma posição, assim, oportunista, né? De, vou aproveitar e vou comprar barato. Você compra barato hoje e amanhã não tem quem investe, né? Porque o próximo round não vai dar. E é um casamento, né, Maria Rita? Esse negócio não é um trade, não é mercado de ações onde você vai lá, compra Gol porque caiu demais e daqui a 15 dias você vende, né? É isso que a gente investir tem que em startup é um casamento de longo prazo, né? Acho que a gente tem que cuidar muito desse fundamento, e aí o importante é isso, que quem quer investir esteja junto com quem já sabe investir
razoavelmente, né? Acho que nenhum de nós sabe muito bem, mas a gente está todo mundo junto, mas que tem fundamento e que trabalha bem. Acho que a discussão de valuation tem que ser colocada dentro desse ponto de vista. Eu tenho brigado muito com quem simplesmente quer jogar para baixo, eu acho que isso não é saudável para o ecossistema. Ao mesmo tempo, dizer que vai estar na mesma medida que estava antes, o volume de investimento, eu acho que infelizmente não, eu gostaria muito. O ano passado, na Anjos do Brasil, os investidores da nossa rede investiram em 24 startups que a gente apresentou, é um número grande. A gente acreditava que ia ser maior esse ano. Eu acho que vai ter uma queda e tem uma discussão grande. Tem gente que acha que não, super respeito, mas acho que é um dado de mercado. Acho que os valuations vão cair um pouco, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer o fundamento e o pensamento de longo prazo. Tem que ser fair, né? Fair. Conta aí, Gustavo, como é que você está vendo? Eu tenho uma visão que eu acho que o investidor que entra nessa classe de ativo, ele é um investidor um pouco mais qualificado, né? Obviamente que você tem muita gente nova buscando entender como que funciona esse mercado e tal, mas em geral o investidor ele vai olhar o retorno ajustado ao risco. Então, quando você tem um risco menor de continuidade da startup, ou seja, quando tem mais dinheiro disponível, quando as startups podem acessar novos fundos, quando o mercado está te levando para cima, você tem um menor risco. E, portanto, o investidor naturalmente aceita um retorno ajustado ao menor risco. Nesse momento, a gente tem um risco maior. Então, é muito natural que o investidor também queira ter um pouquinho mais de expectativa de retorno, dado o risco existente no mercado atual. Então, eu acho que é muito natural que os valuations voltem um pouquinho, né, com relação ao que o mercado vinha praticando, justamente por conta das incertezas. Mas eu concordo 100% com o que a Maria Rita falou. Eu acho que é um business de longo prazo, não adianta o investidor entrar nesse mercado acreditando em saída em 2, 3 anos. Pode até acontecer, a gente já teve no passado, mas é muito raro. E agora o risco certamente é bem maior do que a gente estava vendo nos períodos passados, né? Pegando esse gancho aí do risco, e aí aproveitando só essa minha interrupção para falar aí para quem está nos assistindo, pode mandar perguntas e aí no chat, no Q&A, até melhor. Eu vou olhando aqui, vou fazendo. Perguntar para o João, dado o risco, tem estruturas jurídicas que estão sendo mais utilizadas para essa mitigação nesse momento agora do que antes? Como é que está essa transição ou não mudou do ponto de vista de estrutura jurídica para investimento, para esse momento? Tem algum ajuste que está sendo feito? Então, na realidade, é um pouco na linha do que eu falei antes, Caio. Assim, o que a gente tem visto são estruturas que elas já são viáveis, já existiam, a gente já utilizava, mas o que a gente tem visto, inclusive em discussões que já tinham, por exemplo, na mesa de term sheet ou MOU, sobre potenciais investimentos, e aí dentro do que a Maria Rita falou, eu acho que essa questão do valuation, até pela imprevisibilidade, né? A gente não tem como cravar se vai reduzir, se vai aumentar, para que lado vai, né? Então, acho que claro que você tem empresas que elas têm uma tecnologia que vamos dizer, mais resiliente dentro desse contexto de crise, né? Mas o que a gente tem visto bastante assim adaptação, a primeira é a questão de como você precifica o negócio, né? Então, acho que essa questão, inclusive, que eu coloquei do earnout, que é preço diferido, para deixar mais aderente ao que é o negócio, é algo que está na mesa. Isso a gente viu, inclusive, dentro de um contexto de transação que a gente tinha iniciado pré-Covid, a gente tinha uma non-binding na mesa, o nosso cliente, isso olhando pela perspectiva do investidor. Nosso cliente remodelou o negócio e criou uma estrutura de earnout. Vai ser um investimento, efetivamente, equity, etc. Só que antes era um pagamento, vamos dizer, à vista, para um investimento, né, uma primária, vamos dizer assim, e agora ele colocou uma modulação aí com algumas métricas de resultado, com a estrutura de warrants, enfim, que a gente fez de bônus de subscrição, inclusive, para poder ver quanto que seria a diluição econômica, né, vamos dizer, quanto que seria o valuation por ação. Então, esse é um mecanismo que a gente utilizou nesse caso específico, e que a gente está vendo diferimento para frente para que tem algumas métricas que a companhia tem que atender à investida, né, que é uma startup, para que o nosso cliente possa fazer investimentos adicionais. Isso é uma coisa que está na mesa em alguns outros casos também, mas acho que esse mais concreto, que agora a gente está seguindo adiante com essa estrutura de earnout,
Um outro mecanismo que a gente tem visto muito também na prática é a questão da dívida conversível, justamente por uma questão até de responsabilidade. Tem as parcerias, que acho que também tem cada vez mais se intensificado na nossa rotina, né? Ao invés de você fazer um compromisso um pouco maior, seja de dívida, seja de equity, as empresas têm buscado sinergias, especialmente dentro do campo do que a gente chama de Corporate Venture Capital, né? Que é o CVC. A gente tem visto bastante disso, acho que testagem do modelo de negócio da startup através de parcerias, né? E uma espécie de quase um escambo, né? Assim, que a gente tem visto também, de troca de produtos, né? Para poder fazer quase vamos dizer assim, uma relação simbiótica aí. Então, a gente tem visto também algumas discussões nessa linha de parceria, né? O que a gente tem visto muito uma vontade do investidor de analisar aquele negócio em mais profundidade, de apoiar de alguma forma, mas sem um compromisso tão grande a ponto de já entrar com equity, exceto por algumas situações, como eu mencionei a vocês antes, que seria essa questão que você tem esse mecanismo de diferimento, né, que você consegue fazer pagamentos por milestones, pagamentos ou investimentos adicionais por milestones com base na performance do negócio e análise de recorrência, mas tem outras situações que a gente tem visto assim, bom, vamos testar esta ferramenta, esta solução, só com um compromisso de dívida conversível ou de parceria. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, aí se intensificando. Já tinha isso, a gente já tinha como modelo, mas eu acho que dentro desse contexto de crise, até para não impedir o deal flow, tem sido uma saída bastante constante aí pelos nossos clientes. Legal. Eu quero perguntar para todo mundo se eles têm visto esses mecanismos, têm usado esses mecanismos, mas tem três perguntas que surgiram dos nossos o pessoal que está acompanhando, que eu quero juntar, mas antes de jogar para vocês o comentário do João, se vocês têm praticado, se é o tipo de instrumento que vocês, ou a rede já usa, os investidores, o pessoal já está bem olhando isso mais no detalhe agora. Ok, deixa eu dar no bridge que a gente fez agora, a gente fez um instrumento que é muito comum até nos Estados Unidos, que é um valuation precificado na rodada seguinte com desconto e com um cap e um floor. Não é tão padrão aqui no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos. Eu acho que é um instrumento que, para esse tipo de contexto, ele é simples o suficiente e endereça aqui um risco maior de valuation, até endereçando algumas das perguntas que apareceram, né? Se não deveria ser mantido o valuation atual porque a startup é mais resiliente. Essa é uma forma de você jogar essa prova para o futuro, né, sem fazer um negócio, que até o João mencionou, mas que eu acho que para early stage é muito complexo, tá? Que é fazer earnouts baseados em milestones de startups. Uma startup early stage, quando você tenta definir milestones que façam sentido, cara, você põe ela numa situação potencial mais à frente, em que ela tem uma oportunidade de pivotar, em que ela tem uma oportunidade de sair daquele KPI específico, né? E que você acaba gerando um conflito aqui de interesse. Então, eu nas vidas passadas aí de Private Equity e VC, já fiz muita jabuticaba em contrato, porque você tem que encontrar as partes, né, do comprador e vendedor, e juridicamente você tem que dar um jeito. Mas para startup early stage, cara, eu acho isso muito desafiador, né? Você começa a ter que entrar num set de regras e que vão mudar, né? Na startup, a minha experiência com startup, de um lado e de outro aqui do assento, é que sempre vai estar errado a previsão que você faz hoje. Então, o teu BP está sempre errado. Serve para você entender quais são as decisões que você vai tomar no futuro, em que triggers, né? Porque essa já tem, Carlos. Né? Eu acho que nesse caso específico que a gente migrou para um mecanismo de earnout, é uma startup que ela já tem uma certa recorrência. Então, você consegue olhar um pouco para o passado e já medir, ter algumas métricas. Later stage faz mais sentido, né? Mas early stage, cara, é uma futurologia complicada. O que a gente está vendo nas empresas mais de early stage, que a gente está estudando, inclusive, potencial investimento mesmo, sem ser dívida conversível,
é o anti-dilution ratchet, que é um pouco do que você mencionou, né, Carlos? Que é essa história de você pensar nas rodadas seguintes e você fazer uma média ponderada aí, inclusive de você falar, bom, está entrando new money, mas eu vou adequar, então se for um valuation menor do que o meu, eu vou adequar a minha participação ao que é esse valuation, mediante a emissão de novas ações com bônus de subscrição, por exemplo. Isso a gente tem feito também. Isso a gente já fazia, enfim, como prática, especialmente nessas empresas que já estão prevendo rodadas Series A, Series B, Series C. A gente já fazia isso com alguma frequência e a gente tem 2 ou 3 situações hoje na mesa semelhantes a essa. E eu queria entender, assim, uma coisa que eu tenho uma curiosidade até de ouvir de vocês, né, a questão do mecanismo de dívida conversível. A gente já vinha fazendo em outras situações, mas acho que agora essa questão entrou um pouco mais de novo na mesa, especialmente em 2 casos que a gente tem, que eram casos de equity e que migraram para essa questão de dívida conversível. Vocês têm enfrentado isso na prática? Vocês tiveram alguma mudança de paradigma de investimentos equity que migraram por causa desse contexto de Covid para dívida ou não? Ou vocês continuam seguindo, vamos dizer assim, na captação via equity mesmo? Em early stage, cara, eu sempre utilizei numa ponta e em outra dívida conversível, né? Porque acho que aí a responsabilidade, a Marieta pode falar com mais propriedade, né? Mas para o investidor anjo, ele entrar na base acionária de uma startup pode ser bem complexo, né? Para os 2 lados. Porque normalmente ela é uma limitada e aí você tem um risco de sucessão aqui, né? de vários tipos de passivos, né? Fora os riscos que você já tem de sucessão legal mesmo, né? Ambiental, trabalhista. Tem, então. E se for uma SA, cara, não tem sentido uma startup early stage você submetê-la a ser uma SA. Sim. Por mais que tenha sido simplificado uma série de leis nesse sentido, ainda é bem mais complexo e custoso, né? O marco muda, né? Se com o marco legal das startups isso dá uma mudada com aquele... Vamos ver, né? Mas acho que é exatamente isso, assim, é mútuo, é o que se vê, e que, assim, a visão que a gente tem na Anjos é assim, mantenha simples, né? A gente está falando de early stage, mantenha simples, não agrega complexidade demais no momento anjo. É claro que você precisa cuidar ali de direitos de minoritários, você precisa cuidar de uma série de coisas, o apoio de um advogado é fundamental para isso, mas mantenha simples, que o empreendedor e os investidores entendam e estejam muito alinhados, né? Acho que não dá para a gente colocar não dá para a gente agregar muita complexidade, porque aí ao invés de a gente estar ajudando o empreendedor, a gente está atrapalhando, a gente está criando uma dificuldade a mais e a gente ainda não sabe como isso vai rodar. Então, não vejo uma mudança grande nesse momento para o estágio que a gente atua, né? É um estágio ali no começo mesmo, não vejo nenhuma grande diferença e acho que é muito cedo para a gente dizer isso vai mudar ou não vai mudar. Acho que vai ter um cuidado maior dos investidores, sim, para que eles não tenham nenhum outro nível de risco, que acho que ninguém sabe ainda se vai ter, né? O Brasil é aquela tristeza, a gente fala, saiu a lei, mas a gente não sabe se ela vai se manter, não vai se manter, como é que funciona. Então, acho que esse cuidado, mesmo os investidores anjos estão tomando agora nas decisões que as startups acabam tendo que tomar, principalmente quando você pensa na questão trabalhista. Mas não vejo uma mudança maior do que isso. Só fazer um comentário, ninguém nem me chamou para conversa aqui, estou só escutando, aprendendo demais, mas eu queria só fazer um comentário rápido sobre isso, puxar ali o que a Maria Rita falou. Eu acho que é aí que a gente destaca fundamentalmente a importância de discussões como essa, do trabalho como a Anjos faz, de estar ativo na construção do marco para que ele não saia do marco legal, né? Não do marco pessoa, seja ele quem for, mas do marco legal, para que ele não saia como uma letra morta, né? Para que a gente entenda as questões culturais. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento mais seguro do ecossistema. Cada investidor tem que estar bem posicionado no momento, entender qual que é o momento dele, entender qual que é o grau de risco que ele assume ao investir naquela startup. Eu já vi muitos investidores early stage, mid stage, não entendendo muito bem qual era o risco de investimento de startup, pedindo um monte de exigências ali que não faziam sentido para aquele momento. Isso, como a Maria Rita diz, prejudica mais do que ajuda, né?
E qual que é o trabalho que tem que ser feito nesse sentido? Rapidinho, Caio, já estou terminando, tá? Já estou vendo que ele está me olhando aqui, de cultura, né? De passar a cultura do que é o empreendedorismo da startup, para que a gente entenda que construindo juntos, todos vão ter um pedaço menor de um bolo maior, né? Tem aquele mantra, né? É melhor isso do que eu ter um pedaço maior de um bolo menor. Então, isso só se faz com mudança de cultura. Desculpa, eu só quis fazer um comentário rápido. Eu concordo muito com você, Vitor, e até pego o gancho aqui para a pergunta que surgiu. Startup já tem um valuation, isso que veio uma pergunta para cá, falando que a startup já tem um valuation que é difícil, varia muito, momento de epidemia varia mais ainda. Me parece que é um pouco dessa questão cultural de aprendizado de quem tem interesse em investir, que isso é um negócio de longo prazo, né? E não é a variação de mercado financeiro que muda, se não muda fundamentos de longo prazo, que é um pouco o que o Carlos está falando, essa questão da cultura. Alguém quer comentar um pouco sobre essa questão de curto prazo versus longo prazo nessa história de investimento de startup? E a crise nesse contexto, se muda ou não muda? É quase uma pergunta retórica aí para vocês. Ninguém? Bom, eu posso comentar aqui, cara. O que eu acho é que, mais do que nunca, eu acho que você vai ter que existir um consenso de que não tem essa. Acho que o Gustavo colocou uma coisa muito boa, que tem muita gente que acha que investe, inclusive nesse early stage, já com aquela ansiedade de que eu vou ser unicórnio, eu vou sair daqui 2, 3 anos, né? Eu acho que mais do que nunca agora a gente vai ter um exercício muito grande de saber que efetivamente é um investimento de longo prazo. Eu acho que agora vai ter uma necessidade de avaliação dessa recorrência aí com um espectro de tempo ainda maior, né? Eu acho que a gente tem que pensar quase como um leap year, né? Assim, esse ano de agora, embora a gente não deixe de fazer, continuar aí nos investimentos, etc., não deixe de continuar com a atividade, mas eu acho que as pessoas têm que compreender que já tem um ano de desconto, então, que é um ano já bastante difícil de transição. Então, eu acho que, assim, tem que ter uma compreensão e uma administração dessa expectativa, que eu acho que as coisas agora tendem a entrar num eixo aí de efetivamente você ter um pouco mais de tolerância aí com resultados das empresas, entender que elas vão passar por vales, né? Então, acho que ainda a gente tem um ecossistema, ainda é muito bom, eu acho que, mas a gente não tem tantos investidores anjo com nível de qualificação desse público que a gente tem aqui, o investidor anjo ou o investidor aí já também no estágio de VC. Então, você tem muito, entre aspas, aventureiro ainda no Brasil que entra com essa expectativa de um retorno aí no curto prazo. Então, acho que agora a realidade, você passa a ter uma necessidade muito maior de apuro técnico para saber o que você está fazendo como investidor. Então, você tem que ser efetivamente um player e não simplesmente uma pessoa que está lá com uma expectativa imediata ou com médio prazo aí de retorno. E assim, só repetindo uma coisa que eu já falei ontem, que você me ouviu falar, né? Citando aquela frase famosa, né? É muito difícil fazer previsões, em especial sobre o futuro. Acho que tem muita gente aí discutindo questões que, na verdade, não seria o momento, né? Primeiro, vai ter um novo normal, não vai ter um novo normal, a gente falta tudo igual, falta tudo diferente. Acho que ninguém sabe isso hoje. O que é importante é a gente saber, assim, se a gente faz bem, a gente tem que continuar fazendo bem, tem que focar no fundamento. Eu não acho que isso mudou nessa crise. Talvez mude totalmente a forma que a gente investe. Eu, sinceramente, duvido, né? Acho que a gente está passando por mais uma crise, mais uma dificuldade. Não é a primeira, talvez seja uma das grandes primeiras para esse mercado de investimento early stage mais estruturado no Brasil, né? A gente está aqui há menos tempo do que as grandes crises, não pegamos isso. Mas, assim, tem que olhar o fundamento, tem que olhar o que a gente está fazendo. Isso não mudou nada. Se a gente pensar que mudou, eu vou transformar tudo, porque eu estou há uma semana de quarentena sem ainda poder avaliar qual vai ser o impacto total disso, tanto na nossa atividade quanto na atividade das startups, eu acho que isso é uma coisa assim muito arriscada e quase insana, eu me arrisco a dizer. Não dá para dizer, vai continuar tudo igual ou vai mudar tudo. A gente precisa ir observando e, mais do que tudo, fazer o papel que a gente faz, que é esse papel de apoio ao empreendedorismo de inovação, esse papel de ter uma visão de longo prazo, uma visão bem estruturada. O Warren Buffett tem uma frase que eu acho ótima, que quando a maré baixa que a gente descobre quem estava nu.
Então, acho que é um momento para acontecer isso. Gustavo, eu vou passar para você, a gente falta 1 minuto para 12:30, então eu vou pedir para você fazer suas considerações, aproveitar o gancho, fazer as suas considerações. Vou pedir a cada um de vocês para fazer as suas considerações finais, para a gente terminar aí no horário programado 12:30. Legal, obrigado. Eu acho que essa questão de curto versus longo, eu concordo com a Maria Rita, os fundamentos vão ser muito semelhantes, a maneira de investir vai ser muito semelhante. O que provavelmente, na minha opinião, vai mudar são os mercados. O comportamento das pessoas provavelmente vai mudar, o comportamento das empresas provavelmente vai mudar. O que vai mudar, impossível saber. A economia compartilhada, que era algo que todo mundo acreditava muito, todo mundo apostava muito, certamente vai mudar. Mobilidade vai mudar. Então, acho que nós, como investidores, nós temos o papel de tentar estressar um pouco quais são as possíveis mudanças, onde estão as oportunidades, onde tem mais risco, onde deve ter ruptura, onde que não deve ter. Talvez esse seja o nosso papel de tentar entender, não no papel de fazer futurologia, mas tentar identificar quais são as melhores possibilidades, né? Onde estão as melhores oportunidades. A crise vai passar, os investidores vão ficar, tem dinheiro disponível no mercado, acho que não é momento para desespero, né? Tem muita gente desesperada, acabou o investimento. Não acabou o investimento, obviamente os investidores vão ser um pouco mais seletivos, um pouco mais cautelosos, mas tem muita gente boa que continua buscando oportunidades no mercado. Então, um recado aqui para as startups busquem construir esse relacionamento, como o Fábio comentou, e o mercado ele vai se ajustando aos poucos, tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de cautela nesse momento. Legal. Carlos, 30 segundinhos para sua mensagem final aí para a galera. Eu boto o João por último aí para fechar a live. Por favor. Cara, eu vou passar uma mensagem de otimismo também. Cara, eu acho que é uma corrida de longo prazo, é uma maratona. Então, se você está hoje numa situação de fluxo de caixa apertado, tente correr por uma solução, corra atrás de um bridge, fale com os seus investidores, se tiver a sorte de ter uma base boa de investidores, eles estão aí para te ajudar. Tá? Construa esse bridge e vá construindo, se não fez até agora, né, esse relacionamento com investidores em geral. Quando a gente chegar no final do ano, se você construiu bem essa ponte, você chega do outro lado. Né? E reflita também, às vezes, né, se não é o momento, dependendo do estágio onde você está, de dar uma parada, tá? Construir um pouco mais o teu perfil, outras ferramentas, e depois retornar ao teu investimento. Né? Principalmente se estiver num super early stage, também não adianta malhar o ferro frio. Então, acho que seja muito realista nesse momento, sem perder o seu sonho. Bacana. Fábio? Cara, a minha mensagem final, a gente, muitas vezes, né, quando você fala em startup, dado o potencial do crescimento, você começa a ter alguns comportamentos que, historicamente, por conta do mercado estar aquecido, eram enviesados, certo? Então, se falava no unicórnio, qualquer coisa era unicórnio, parecia que a lei da gravidade não valia para as startups, porque, afinal de contas, elas se transformariam em cavalos mágicos. No cenário da pandemia, é a hora muitos founders são founders de primeira viagem, são relativamente inexperientes. A maior parte dos founders dos cenários brasileiros são inexperientes. É a hora desses caras realmente crescerem como gestores, como executivos, né? Menos PPT, menos WhatsApp, menos palco, até porque ninguém está podendo sair de casa, e mais planilha, mais Excel, certo? Mais gestão de caixa, mais sobrevivência. E a sobrevivência vai ter que existir com corte de custos, mas também com foco no cliente. Nenhum investidor vai cobrir buraco de caixa em startup, certo? Muitas vezes no Brasil isso é pouco feito para crescimento, é muito pouco provável que isso seja feito para sobrevivência. Talvez por exceção, aquelas startups já captaram, o investidor acha que tem perspectiva e não quer deixar morrer pelo caixa. É a exceção da exceção da exceção. Então, nesse momento, minha mensagem aos founders seja: vamos virar gestor, vamos estar próximos dos clientes, vamos entender alavancas de crescimento para subsistência, corte de custo e aumento de receita, navegando o cenário atual. Sejam bem-vindos ao novo mundo. Legal. Maria Rita, 30 segundinhos.
para a gente não estourar o tempo. Acho que é isso que todo mundo falou, e acho que a primeira coisa é fiquem bem, fiquem saudáveis, cuidem-se, cuidem das pessoas que estão perto de vocês, e acho que é um momento de muita reflexão e de muita realidade e de muita ação também, né? Acho que a gente tem o privilégio de estar num dos ambientes talvez mais colaborativos de todas as indústrias que eu conheço, então peça ajuda, né? Colabore, ajude, seja ajudado, e eu acho que com isso a gente vai chegar todo mundo juntos lá do outro lado do rio, porque existe um outro lado do rio, e a gente vai conseguir ter um ecossistema ainda melhor, mais forte. Legal. Vitor, antes de eu passar para o João, você quer 20 segundinhos? 20 segundos, contando. Não, só agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ali também em nome do escritório, eu vou deixar o João encerrar pelo escritório daqui a pouco. Então, só agradecer mesmo, deixar uma mensagem otimista. Alguém pediu aqui para a gente deixar uma mensagem otimista. Vai passar a crise. Daqui a pouco a gente já vai estar se encontrando pessoalmente de novo, vendo muitos deals acontecerem, o ecossistema de startups crescendo como merece e aproveitando as startups no seu maior potencial, né? Quer inovar, quer botar a economia para frente. Eu acho que é o momento de a gente pensar em colaboração, em parceria, em como que grandes empresas e startups podem conversar e conduzir seus negócios em parceria para todos passarem da crise com menores danos, né? Então, é esse o recado de otimismo que eu deixo aqui. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço ao 2O pela oportunidade. Vou passar para o João, só antes de lembrar todo mundo que está nos assistindo que a gravação vai estar disponível lá no site do Instituto de Startup para exatamente compartilhar um conteúdo super bacana. João, por favor, o encerramento é seu. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Por favor, as suas palavras finais aí. 30 segundinhos. Obrigado vocês, pessoal, aí pela disponibilidade. Queria agradecer aí a todos os panelistas, queria agradecer a audiência também. Vai estar disponível também na nossa página, tem no Facebook, que está sendo gravado, inclusive está sendo stream pelo Facebook também. Quem quiser depois pode acessar. Eu acho que uma mensagem de otimismo, deixar um pouquinho também aqui a minha palavra, é que eu acho que, de fato, como todos disseram, né, vai passar, a gente vai sair disso, e eu entendo, minha visão é que vai mudar, mas eu acho que todo mundo vai sair muito mais forte, muito mais amadurecido dessa situação toda. E mesmo durante a crise as coisas não vão parar, porque eu acho que, inclusive, a gente tem essa beleza hoje de poder fazer muita coisa remotamente, né, eu acho que esse talvez seja um dos maiores legados, né, tornar um pouco os processos, de certa forma, até mais eficientes. Então, eu acho que a gente vai passar por uma mudança profunda, mas eu acho que o balanço, o saldo disso tudo vai ser muito mais positivo. Eu acho que a gente vai ter, de fato, bons negócios vão sobreviver, independente deles serem setores que são resilientes a essa crise ou não. Sendo bons negócios vão sobreviver. Então, acho que, de fato, essa é a mensagem que eu tenho. Eu acho que nada vai parar, não é o fim do mundo, como disse a Maria Rita, que a gente siga dentro de uma normalidade possível, todo mundo se ajudando e compreendendo o momento. Eu acho que é isso que a gente tem visto bastante. Então, essa é a minha mensagem. Queria de novo agradecer todo mundo pela colaboração. Enfim, foi um prazer enorme aí fazer esse evento com todos. Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a todo mundo. Espero estar com você novamente muito em breve, pessoalmente. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tudo de bom.